O Mídia News entrevista o promotor de justiça Rodrigo Fonseca, que assume o cargo de Procurador-Geral de Justiça na próxima semana. Fonseca tem 45 anos e está no Ministério Público Estadual desde 2004, tendo atuado em várias comarcas do interior. Ele também presidiu a Associação Mato Grossense do Ministério Público Estadual. Na eleição interna do MP, Fonseca teve o aval do atual Procurador-Geral Deusdete Júnior. Obrigada, procurador, por aceitar o convite do Mídia News. Eu que agradeço a atenção do Mídia News, da imprensa mato-grossense. Estamos sempre à disposição para esclarecimentos e, ao mesmo tempo, um bate-papo com a imprensa e com a sociedade. Que bom. Procurador, então vamos iniciar começando sobre seus projetos, né, à frente deste mandato. Quais são esses principais projetos? Então, nós temos algumas premissas que vamos tentar utilizar, né? A gente quer estruturar a parte de inteligência artificial dentro do Ministério Público como uma forma de otimização e como uma forma de agilização dos serviços, né? A inteligência artificial ela pode ajudar muito, quando bem utilizada, a fazer com que seja mais rápido e mais eficiente, né? A leitura de processos, ela consegue economizar tempo e com isso fazer que o fluxo seja mais rápido, né? Eu acho que uma das premissas hoje da justiça é exatamente a agilização. Outra questão que estamos trabalhando muito é a questão da justiça consensual, né? A justiça moderna hoje trabalha muito dentro de acordos, seja na área criminal, seja na área civil, né, seja na área do meio ambiente, através de termos de ajustamento de conduta. Quando você consegue buscar o consenso entre as partes, você tem uma solução mais rápida, uma solução mais ágil e uma solução que, na minha visão, na maioria das vezes, favorece tanto a sociedade como o sistema de justiça. Porque quando você consegue retirar da carga, né, do judiciário, do processo civil, do processo penal comum, uma parte dos processos, aqueles mais graves, onde não é possível acordo, acabam andando mais rápido, porque você tirou uma parte daquela carga, que são exatamente esses processos, vamos dizer assim, onde há possibilidade de se chegar a um acordo. Entendi. Então são esses principais pilares. São os principais pilares. A gente quer estruturar os GAECos, né, nesse combate, cada vez mais tentar ser mais eficiente no combate ao crime organizado, né? Temos também uma discussão sobre a criação de promotores regionais do meio ambiente. Temos alguns pilares aí que vamos tentar aos poucos ir implementando, né? Sempre há limitações orçamentárias, mas dentro do que é possível queremos trabalhar para que o Ministério Público cada vez seja mais eficiente e mais veloz nas respostas à sociedade. Certo. O senhor tem a pretensão de realizar algum concurso público? A gente deve estar realizando um concurso público para promotores, né? Nós já temos hoje um certo déficit de promotores no Estado, temos aposentadorias previstas, né? Aposentadorias que a gente chama de compulsória, alguns colegas completando 75 anos. Temos também, né, às vezes um fluxo de, recentemente um colega recém-ingressado, passou outro estado e saiu, então já ficamos com um colega a menos, um promotor a menos na atividade fim. Tivemos recentemente o 5º Constitucional, que também nos levou um membro. Então a gente tem que ir fazendo essa reposição e ao mesmo tempo é o que eu falo, o Estado cresce 7%, 8% ao ano. Do mesmo jeito que o Estado cresce, você cresce as demandas, inclusive jurídicas, né? Então, e com isso, a cada ano você tem a necessidade aí de ir crescendo e complementando aquelas áreas onde há falhas, aquelas cidades, cria-se novas cidades, novos municípios, né? Recentemente tivemos um município criado em Mato Grosso, os municípios do interior crescendo muito, então assim, a gente sempre tem que suprir essa demanda com novos membros e servidores. Quantas vagas? A ideia é que a gente tenha pelo menos 10 vagas. Talvez mais, mas assim, uma ideia muito conservadora, a gente teria 10 vagas. Esse município novo que o senhor citou, se eu não me engano, o nome dele é... Ipiranga? Não. Agora não estou me lembrando perto certo. De Sorriso, desculpa. Isso, né? era distrito de Sorriso. Tem a vara dele ali. Não, ali vai ser comarca de Novo Biratã. Mas eu falo assim, era comarca de Sorriso, né? Não sei como é que agora vai ficar aquela subdivisão de comarca. Mas você cria um novo município, uma nova Câmara Municipal, uma nova Prefeitura, vai ampliando, volume, né? Você vai ampliando e nós, do Ministério Público, temos uma ampliação de demanda. Mais uma Câmara para fiscalizar, mais uma Prefeitura, secretarias, demandas sociais. Então você acaba crescendo essa demanda do Ministério Público. Eu andei bastante no interior do estado, estive em Colniza, Vila Rica,
Confresa, então a gente até se surpreende. Confresa hoje é uma cidade de médio porte. Eu fui promotor em Porto Alegre do Norte há 20 anos atrás. Confresa era uma cidade bem pequena e é muito rápido. Então o Ministério Público precisa acompanhar esse crescimento do estado de Mato Grosso. O senhor falou de promotores, alguma previsão para servidores? Então, nós vamos ter também um aumento de servidores, comissionados, estão concursados, a gente ainda está vendo como é que, né, que a nossa demanda administrativa, ela sofreu uma certa alteração com o processo digital. Sim. Quando virtualizou o processo, você retirou uma demanda administrativa do Ministério Público e aumentou talvez uma demanda mais jurídica, né? Então por isso que a gente também tem que fazer as adequações dentro do nosso quadro de funcionários. Ah, senhor, então projeta fazer uma reforma administrativa dentro do Ministério? Não vou dizer uma reforma, mas assim, a título de exemplo, antigamente nós tínhamos servidores para ir no fórum buscar processo. Essa função não existe mais. Entendeu? Nós tínhamos servidores de triagem de processos físicos. Então essas funções a gente tem que ir readaptando, né, dentro do nosso próprio corpo de concurso, como também dentro dos gabinetes onde eu trabalho de assessoria jurídica. Entendi. Procurador, o Ministério Público do 10º, né, no Ministério Público previsto para este ano, na verdade, é de 830 milhões de reais. É um dinheiro suficiente para atender a demanda? Orçamento, todo mundo sempre quer um pouco mais, né? Porque as necessidades, elas são infinitas, a gente tem muita demanda a ser trabalhada, mas a possibilidade, a arrecadação é finita. Então, assim, eu acho que é um orçamento muito positivo e durante a execução a gente vai sentindo as necessidades e, né, lutando para que hajam eventuais incrementos, caso haja uma necessidade premente ou mesmo trabalhando do próximo ano para que aquelas demandas que não foram atendidas sejam no próximo ano. O senhor está assumindo agora, né, próxima sexta-feira, já chegou de conversar com o governo de estado com relação a isso, talvez buscar um aumento nesse do 10º? Eu acho que o do 10º já foi decidido, desse ano está bem definido, né, já foi negociado pela atual administração, da qual inclusive eu faço parte, então acho que essa negociação para mim vai ficar para o ano que vem. Aí, conforme a gente executar o orçamento desse ano e sentir as necessidades, ano que vem a gente discute novamente. Certo. Falando em governo do estado, algum mês atrás o governo lançou aí o programa Tolerância Zero contra o crime organizado aqui em Mato Grosso. Como o MP vem participando desse projeto? O Ministério Público tem os GAECos estruturados para o combate ao crime organizado, né? Os GAECos, eles não são nem só do Ministério Público, eles são uma estrutura que trabalha tanto policiais militares, civis, ela é interinstitucional. E o que eu venho falando no combate ao crime, que o combate ao crime organizado é uma prioridade hoje brasileira e ele deve ser exercido cada vez mais com a integração entre os órgãos de persecução. Quanto mais os órgãos estiverem próximos, seja Polícia Civil, Militar, Federal, Ministério Público, Judiciário, quanto mais eles se integrarem, se estruturarem, mais efetivo vai ser esse combate ao crime organizado. O senhor falou do GAECO e até no início da nossa conversa falou sobre o fortalecimento desse GAECO, né? Como fortalecer essa instituição? Nós estamos tentando, o primeiro fortalecimento desse depende mais do Procurador-Geral, que aonde há vara especializada do crime organizado, nós estamos dobrando o número de membros do Ministério Público com atuação no local. Então, por exemplo, em Cáceres, em Sinop, que tem varas específicas do crime organizado, antes eram 2, vão ficar 4 promotores para atuar junto a esses GAECos. Junto a isso, nós vamos, né, no futuro próximo aí, sentar com o governador Mauro Mendes, com o comando da PM, Diretoria Geral da Polícia Civil, para ver se a gente amplia um pouco o quadro, principalmente das unidades do interior, para que a gente fique com uma estrutura que seja suficiente a esse combate, talvez aumentar um pouco o número de policiais na atividade investigativa para que a gente consiga êxito nessa. Entendi. E o senhor tem, tipo assim, uma demanda específica no interior para aumento desse quadro? Nós estamos discutindo ainda junto às equipes do GAECO, né? Mas eles já me falaram da necessidade de ampliar um pouco o quadro de policiais. Porque já existe, né, no interior, alguns polos, né? Eles falam em aumentar aí de 3 a 4 policiais por unidade desconcentrada. Entendi. Inclusive, nesta semana, o chefe do GAECO, o Adriano Promotor, né, Adriano Alves, afirmou que o setor está investigando 22 políticos financiados por facção criminosa no estado. É um número que assusta? Eu não conheço, né? As investigações são sigilosas, são, né, conduzidas pelo grupo de operação
contra o crime organizado. Nessas eleições agora, recentes, né, principalmente na área do Legislativo Municipal, houveram essas discussões, nós temos que apurar, não quer dizer que não podemos fazer um pré-julgamento de ninguém, mas a função do GAECO é exatamente buscar essas informações. O número é grande, mas você não sabe se tudo isso vai se confirmar, né? Sempre a gente tem que ter essa responsabilidade de conduzir as investigações com muito cuidado para evitar que haja qualquer mácula indevida à honra das pessoas e, ao mesmo tempo, nós temos que a todo tempo investigar para que também não haja omissão do poder público. Então, eu acho que tem que ser avaliado, né? Durante as eleições já teve algumas discussões sobre isso e a gente está sempre ali para poder prestar a atividade investigativa em favor da sociedade e encontrar se há uma indevida, né, incursão dessas pessoas na política. A gente deve tentar evitar que isso aconteça. O que o senhor acha que levou essas pessoas, integrantes de organização criminosa, chegar até o mundo político em Mato Grosso? Qual que é a opinião do senhor sobre isso? É muito difícil a gente falar, né? Mas assim, eles têm hoje dentro das facções criminosas um número grande de integrantes e esses integrantes têm direito ao voto. Então, eles conseguiram uma parcela, ao menos para os cargos o Legislativo Municipal, ele requer um número de votos menor do que um Legislativo Estadual, Federal, ou uma prefeitura propriamente dito, um executivo. Às vezes eles imagina, trabalhamos com a premissa de que eles fazem uma conta e chegam à conclusão, olha, nós estamos próximos de conseguir ter um legislador, e aquilo pode gerar para ele informação. Eu acho que a principal ideia é essa, se miscuir dentro do poder público para ter mais informação até mesmo do combate a eles mesmos. De combate a eles mesmos, o senhor acha que o objetivo deles de entrar no mundo político é receber informações de dentro do que está acontecendo? Eu acho que quanto mais houver integrantes em órgãos públicos, mais eles vão ter informações. Ali você escuta, né? O Legislativo é a casa de entrada da população. Uhum. Então, por ali você tem muitas demandas sociais, escuta muito, tanto as demandas sociais como as reclamações sociais, e eu acho que esse é o principal objetivo, obter aquelas informações, de alguma forma filtrá-las e utilizá-las em favor do crime, que é muito negativo para a sociedade. Eu estou insistindo nessas perguntas, procurador, exatamente porque nesta semana Mato Grosso registrou o incêndio de 2 lojas no interior do estado que foram a mando de facções criminosas, né? Para você ver a dimensão de que esses crimes estão tomando aqui em Mato Grosso. O senhor não acha que está certamente o tão de grave que isso esteja acontecendo no estado? Eu acho que é gravíssimo. Eu acho que não é um problema de Mato Grosso, eu acho que é um problema do Brasil, porque em todos os estados a gente faz interlocução com outros ministérios públicos de outros estados, como o Ministério Público Federal. Essa é uma preocupação coletiva. Você vai em São Paulo, né, que é uma facção diferente daqui em Mato Grosso, mas em todos os estados há uma preocupação hoje exacerbada. São Paulo tem um promotor específico só para estudar e entender melhor as movimentações do crime organizado. Então, eu acho que o Estado tem que cada vez ser mais técnico e estruturado nesse enfrentamento, né? Tivemos um problema em Rondônia muito sério recentemente, então é um problema nacional. Mato Grosso vem se estruturando, o governador vem a todo tempo mostrando que não vai tolerar, né, as incursões, mas você sempre vai ter a reação do outro lado, que acontece como aconteceu esses 2 fatos terríveis essa semana. Então a gente vai busca sempre dar uma resposta efetiva, prender os envolvidos, buscar a responsabilização para mostrar que o Estado vai estar presente para às vezes tardiamente, né, mas pelo menos para poder defender o cidadão. Certo. E o senhor acha que essas prisões, a gente está vendo essa operação aqui no estado, né? Muitas pessoas sendo presas, cometem um crime e logo a polícia age, consegue prender, como nesse caso dos incêndios. Mas parece que não, de alguma forma a população não vê que está adiantando essas prisões. Por que isso acontece? Logo se solta, não é levado a julgamento. Como é que Quando você o senhor avalia essa nós situação? temos uma legislação posta.
qualquer tipo de, né, seja o Ministério Público, seja o Poder Judiciário, nós temos como limite a lei. Então, muitas vezes, você tem crimes que não trazem uma pena tão alta e que a legislação processual tem os mecanismos que te permitem ou não manter uma pessoa presa. Então, isso não depende exclusivamente do Ministério Público ou do Judiciário, depende mais do Congresso Nacional. Talvez esteja na hora do Congresso enrijecer um pouco a legislação no que tange a crimes praticados por organizações criminosas. Acho que isso é uma questão que a gente tem que colocar em debate. Porque, por exemplo, às vezes você tem crimes, você tem um crime de descaminho, que eles, às vezes cigarro, que eles trazem, algumas coisas. A pena não é muito alta, então você não vai conseguir deixar uma pessoa muito tempo presa por aquele crime. Muitas vezes não chega nem a ser suficiente para que inicie o cumprimento da pena no regime fechado. Isso não depende do Poder Judiciário. A legislação está posta, cabe a nós aplicá-la. Então a gente pode ter um enrijecimento da legislação quando o crime é praticado por organizações criminosas. A tipo de exemplo, seria uma forma da gente encontrar, né, evitar que isso aconteça. Porque eu sempre falo, a legislação processual tem os requisitos para que você mantenha uma pessoa presa. E é importante que o Ministério Público Judiciário siga esses requisitos. Então, aí depende sempre da operação, do crime, do que foi feito, porque aí você pega um crime de incêndio, né? Pela legislação tem uma sanção, que, por exemplo, é muito menos grave que um homicídio. Então é mais fácil você, muitas vezes, segurar, dar uma pena alta para o homicídio, do que para um crime de incêndio. Isso não depende exclusivamente do juiz do Ministério Público, depende da legislação. É a legislação que a gente aplica naquele caso concreto. O senhor defende, então, a mudança na legislação penal? Eu acho que a gente tem que ter algumas alterações para que a gente consiga combater de forma mais efetiva a criminalidade organizada. E o senhor acha que só a mudança na legislação penal é suficiente, tendo em vista que, neste caso específico dos incêndios, o casal que mandou, isso é as informações da polícia que chegaram até a gente, né? O casal que mandou fazer esse crime, eles já estavam presos. Nós temos, o governo do estado há pouco criou-se uma secretaria para discutir e evoluir a questão da gestão do sistema penitenciário. E é outro problema que eu falo, é nacional, que é a questão da comunicação de dentro dos presídios, né? Quando você enrijece a legislação, você tem vários fatores. Mesmo esse que está fora, sabe que a hora que for preso por aquele crime vai ficar mais tempo lá. Porque a legislação é o exemplo. Fiz isso, mas o último que fez ficou 5 anos preso. A pessoa pensa mais ao fazer, pelo menos a ideia da legislação é essa, né? A legislação, qual que é a ideia sempre de uma legislação criminal? Que a punição seja aplicada para uma espécie de castigo para aquele que cometeu e, ao mesmo tempo, para dar um exemplo para que a sociedade não faça aquilo sabendo que tem uma sanção. Então, eu acho que quando você aumenta a sanção, quando você enrijece as formas processuais de prisão cautelar, de prisão durante o cumprimento, durante o prazo que o processo está em tramitação, você tem sempre a vantagem que você mostra à sociedade, olha, aquilo ali é grave, você vai ficar bastante tempo preso, e aí o cidadão talvez tenha mais receio de praticar aquele crime. Certo. Uma forma de combate a essas criminalizações criminosas, organizações criminosas, que se fala bastante, é descapitalização dessas organizações, né? O Ministério Público está estruturalmente estruturado para atacar financeiramente essas organizações? Nós temos medida cautelar para atacar, né, para desmonetizar o crime organizado, só que tudo começa na investigação. Primeiro a gente tem que provar para onde está indo e a forma como esse dinheiro está sendo distribuído, para depois ir atrás dele e conseguir ir desmonetizando o crime. Eu acho que esse é um dos pilares, eu não tenho dúvida disso. Só que você vai ter que ter métodos eficientes e uma integração cada vez maior do combate ao crime. Eu sempre falo, o crime não tem fronteira. Muitas vezes o dinheiro de Mato Grosso está no Rio de Janeiro. Só que o Ministério Público Mato Grosso, Polícia de Mato Grosso, só age dentro do Mato Grosso por atribuições constitucionais, por questões processuais. Então nós temos que estar integrado com o resto do país. Porque o crime não tem essas fronteiras. Então o poder público também tem que estar unido nesse combate.
Acontece dessas organizações encaminhar dinheiro para outros estados? Sim, você vai ter o sistema bancário nacional. Você pode ter, o dinheiro circula em todo o país, né? Existem, né, indícios de que existem, inclusive integrantes de organizações criminosas com atuação em Mato Grosso que residem em outro estado. Então tudo isso vai ter que ser discutido, colocado. Eu sempre defendi a integração. Quanto mais integrado o poder público tiver, maior vai ser a efetividade do combate. Tudo isso que o senhor vem defendendo aqui na nossa entrevista, eu posso dizer que o crime organizado será uma prioridade em sua gestão, na sua gestão? Sem dúvida, uma das prioridades vai ser o combate às organizações criminosas. Eu falo que quem pauta o Ministério Público é a sociedade. Se esse assunto todo dia está na imprensa, se esse assunto todo dia está na boca do cidadão, é porque é uma preocupação social. Se é uma preocupação social, tem que ser uma prioridade do Ministério Público. Certo, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, procurador. Falar que nesses últimos meses tem vindo à tona informações sobre salários pagos no Ministério Público, no Poder Judiciário, servidores, que chegam a ganhar até 10 vezes o teto do funcionalismo. Não considera que esses pagamentos estão acima do razoável? Na verdade, essa discussão, no caso concreto, é mais fácil travar, né? Mas o que eu sempre falo é que muitas vezes esse cálculo é um cálculo que não é muito justo para com o poder público como um todo. Quando eu falo isso, eu sempre digo o seguinte: pagou-se duas vezes o teto. Muitas vezes você pega, aquilo ali não é o vencimento daquele servidor ou daquele promotor. Se você pegar o salário, o poder público tem uma forma de pagamento de 13º diferente dos outros órgãos. Ele não paga tudo em dezembro, é mês a mês, cada um recebe mês de aniversário, enfim, tem outros critérios. Se você pegar um mês onde o servidor ou o promotor recebeu o 13º, ele recebeu 2 salários, como qualquer funcionário CLT da iniciativa privada recebe. E se naquele mês ele ainda tirou férias, ele recebeu 1/3 de férias. Então, quando você pega aquele mês específico, você tem um pagamento acima do teto, mas se você pegar a média, não é essa. Você tem um problema, o funcionário quando tem uma rescisão trabalhista, muitas vezes ele ganha 5 e recebe de rescisão 28, 30. O servidor público ele não sai, então quando ele acumula direito trabalhista, muitas vezes ele tem que receber durante a atividade, você pica esses pagamentos por muitos meses. Às vezes você fez uma boa gestão, houve uma sobra orçamentária e deixa-se para pagar aqueles direitos que estão acumulados, que muitas vezes advêm até de decisões judiciais, decisões administrativas, de questões consolidadas na jurisprudência. Então isso é normal. O servidor público, assim como da iniciativa privada, ele ganha ações na justiça, ele discute com o seu empregador algumas questões e alguns direitos. Então, assim, não há um descompromisso com o teto. O que há é, às vezes, uma interpretação da imprensa do teto diversa, porque o teto é para aquele vencimento que é para 12 meses. Agora é óbvio que se você tiver um ministro, tipo de exemplo, que recebe o teto, no mês que ele tiver o 13º, ele vai receber 2 tetos. Porque ele apenas recebeu aquilo que é previsto na legislação, seja para a iniciativa pública, seja para a iniciativa privada. Então, assim, eu acho que a regulamentação do Congresso é bem-vinda, ela só tem que ser feita de uma forma que não haja um desestímulo às carreiras públicas. Esse desestímulo pode vir de várias formas. Você pega, por exemplo, o abono de permanência, que eu costumo falar como exemplo. O servidor vai, completa o tempo de aposentadoria e continua trabalhando. Ele deixa de pagar a previdência, aquele dinheiro vai para ele, aquele dinheiro vai acima do teto. Só que se você pegar esse servidor, a outra opção é ele aposentar e você tem que pagar 100% para quando ele custa 11%. Ou seja, ele gera uma economia para o poder público. Muitas vezes o servidor vende um pedaço de suas férias, assim como é possível na iniciativa privada, aquilo está fora do teto, mas ele poderia ficar 30 dias fora e ele ficou 10. Então ele trabalhou mais 20 dias e a opção seria colocar outro no lugar dele que tem um custo mais alto. Então essa discussão ela tem que ser travada num modo que ela favoreça realmente a sociedade. Dependendo, quando você fala em uma outra verba indenizatória que existe, às vezes se você acabar com essas verbas, você tem uma aposentadoria de 30% da classe que vai ter que ser resposta. O que fica mais barato, aquela verba ou aquela aposentadoria em massa? Então tem que discutir sobre premissas técnicas, qual é o melhor
o menor custo para a sociedade com o maior resultado. O senhor é contra, então, esse projeto que estão votando Não sou contra, eu acho só que ele tem que ser regulamentado de forma que você não crie algumas disparidades. Eu dou o exemplo do eleitoral. O eleitoral é um trabalho extra. Uhum. Um ministro do Supremo ganha um teto, e o teto é o salário deles. Se você falar que não pode com nada passar esse teto, ninguém vai para o TSE do Supremo. Porque ele iria prestar um trabalho gratuito, fora do horário à noite. Isso não me parece justo. Então eu só falo que tem que usar as premissas do seguinte: qualquer tipo de trabalho extra tem que ter alguma remuneração, sob pena de um dia você não ter ninguém para fazer, e amanhã, se fizer a defesa, que vai ter juízes exclusivamente eleitorais, que vai custar 2 ou 3 vezes mais do que se custa hoje com esse acúmulo de função. Então eu acho que a premissa tem que ser sempre verdadeira para evitar que a gente chegue a conclusões equivocadas. Certo, muito bem. Procurador, essa sucessão no MPP teve desgastes, mais uma vez, com o Dr. José Antônio Borges, né, entrando aí numa candidatura de protesto, vamos dizer assim, entre aspas. Não é ruim para o órgão a exposição dessa divisão de forma tão clara? Eu acho que é salutar ter uma divergência de ideias. Você, quando apresenta uma candidatura para procurador-geral, para integrar a lista tríplice, né, depois submeter à escolha do governador, você apresenta um projeto aos colegas, você apresenta as suas premissas, as suas ideias e as suas prioridades para o órgão. Você é um gestor temporário do orçamento do Ministério Público, da estrutura administrativa. Esse projeto posto aos colegas, quem decide, né, que a preferência daquele projeto são os promotores no primeiro momento naquela formação da lista. Então o doutor José Antônio, ex-procurador-geral, tem uma história muito bonita dentro do Ministério Público, foi presidente da nossa associação mais de uma vez. Assim, ele apresentou um projeto que dessa vez não foi o vencedor, mas essa divergência, ou essa dialética, essa contestação de algumas questões das quais um concorda, outro não concorda, eu acho que elas são normais e são salutares à democracia, seja a democracia, né, popular, com o voto nos políticos, seja a nossa democracia interna, com o voto dos promotores à formação da lista tríplice. Ótimo. Alguns empresários aqui de Mato Grosso vêm se queixando muito da concorrência desleal por causa da sonegação fiscal. O MP vai apertar o cerco com relação a essa parte? O Ministério Público vem trabalhando muito junto ao CIRA, a estruturação do CIRA, exatamente para que haja um combate ferrenho a atitudes que fujam da legislação, né? Eu sempre falo que eu coaduno com a frase que você formou aí da reclamação dos empresários. O maior problema, entre os problemas da sonegação, um que você tira recursos da sociedade e outro que você acaba aqui de forma direta ou indireta gerando uma concorrência desleal. Então o Ministério Público vai, junto à Secretaria de Fazenda, cada vez mais, né? Nós temos um órgão integrado, que é o CIRA, e nós estamos criando o CIRA. O CIRA sempre foi muito focado nas grandes sonegações. Agora nós estamos criando um braço do CIRA para as médias e pequenas sonegações. E, ao mesmo tempo, uma Câmara Temática de Conciliação para que aquele, né, recurso que foi tomado do Estado volte através de termos de conciliações que tornem esse fluxo mais rápido do que um processo judicial que pode demorar muitos anos. A gente já está chegando no final, procurador. Lá no início da nossa entrevista, o senhor falou e comentou a respeito da inteligência artificial, que vai ser um dos pilares aí da sua gestão. Como que a inteligência artificial pode ajudar neste processo? A inteligência artificial ela pode ajudar muito a busca de dados, a filtragem de dados. Você imagina que muitas vezes, você precisa avaliar a conduta de uma empresa que está concorrendo a uma licitação. Isso feito manualmente demora tempo. Se você consegue que a inteligência artificial filtre, a título de exemplo, que ela faça a filtragem das licitações em andamento e que toda vez que uma empresa que já teve algum problema detectado, ela foi condenada ou houve uma sanção a ela, a inteligência artificial informe isso e dali para frente o promotor vá buscar aquela notícia que inicialmente é um indício de ilicitude. Ela pode ajudar muito também, hoje ela faz muito rápido a leitura e o resumo de processo. Vai ter uma conferência sempre, mas ela consegue concatenar dados de forma rápida
e com isso ela consegue ir resumindo o que já ocorreu e com isso você tem uma leitura mais rápida. Então a inteligência artificial ela é um braço para que se otimize mais a avaliação e análise de documentos. Ela faz uma avaliação e análise de documentos, um comparativo, mais rápido do que se fosse ser feito manualmente, como foi feito até hoje. Uma discussão, assim, acho que global, as pessoas ficam com medo, né? Não sei se é o termo correto, da inteligência artificial dominar os trabalhos humanos. O senhor tem medo que isso aconteça no Ministério Público? O ser humano nunca vai ser substituído, porque o último filtro, o filtro da razoabilidade, o filtro da discussão, o filtro... a inteligência artificial nunca vai fazer um acordo, ela não tem poder de negociação, ela não consegue fazer esse tipo o ser humano sempre vai ser a peça principal. E essas questões, eu sempre falo assim, que qualquer inovação passa por esse primeiro momento de resistência. Quando vem a internet, a loja virtual, vai acabar a loja física. Existe a virtual, existe a física, e todo mundo convive pacificamente, e o ser humano continua no domínio, seja da virtual, da física. Então essas coisas são só um período, né? Você imagina, eu brinco, nós vivemos sem o WhatsApp. Hoje ele é a forma mais, vou dizer assim, mais utilizada de comunicação entre as pessoas, mas o telefone não acabou. Então, assim, eu acho que são apenas inovações tecnológicas que só favorecem o ser humano e a cada vez fazem com que o ser humano seja mais ágil e eficiente no seu trabalho. Eu acho que a maior ideia da inteligência artificial é otimizar o seu trabalho, não substituir o ser humano. E a otimização ela é muito positiva. Por quê? Porque ela gera um ganho de escala. Você vê que você tem um prazo de duração de um processo. Vamos imaginar, eu estou trabalhando com um número que não é técnico, é um número fictício aqui, já te de exemplo. Se hoje você tem um processo que dura 5 anos e a inteligência artificial conseguir utilizar ele para ele durar 2, não vão acabar os processos, nem os juízes, nem os promotores, nem os defensores, nem os advogados. Você vai ter um processo mais rápido, o que é um desejo de toda a sociedade. Claro. Muito obrigada, viu, procurador, pela sua presença aqui e pela entrevista. Eu que agradeço a equipe do Media News, agradeço a todos e nós estamos sempre à disposição, sempre querendo trazer a sociedade cada vez mais próxima ao Ministério Público. A mídia é a maior forma que a gente se comunica com a sociedade como um todo e o Ministério Público está sempre de portas abertas, seja a mídia, seja a sociedade, para tentar dividir aquilo que temos, né, de pretensões e ao mesmo tempo trazer as demandas para que a gente consiga, que eu falei numa das partes da nossa conversa, a prioridade do Ministério Público é a prioridade da sociedade. Não somos nós que elencamos nossas prioridades, a sociedade nos traz as demandas e são essas demandas que são prioritárias para a sociedade, que são prioritárias para o Ministério Público.